A inteligência artificial vai substituir algumas pessoas no mercado de trabalho. Isso não é uma opinião, isso é um fato e já está acontecendo. Em alguns anos, profissões que fazem um trabalho repetitivo vão ser substituídas por robôs. E aqui eu não quero ser preconceituoso com nenhuma profissão, mas eu preciso falar para você sobre o que está rolando. Profissões como operador de telemarketing, secretária, caixa de supermercado já estão sendo substituídas por tecnologia. Pensa, por exemplo, nas ligações de telemarketing que você anda recebendo. E eu sei que você anda recebendo. Quantas já não estão sendo feitas por robôs, galera? E essas profissões que eu dei aqui são só um exemplo. Tudo que pode ser automatizado vai ser automatizado. Isso porque é mais barato para uma empresa investir numa inteligência artificial do que contratar gente. Se a sua profissão é muito repetitiva, ou seja, se você faz a mesma função todos os dias, é melhor tomar um pouco de cuidado. Para fugir desse problema, você precisa aprender novas habilidades o mais rápido possível. E nesse vídeo, eu vou contar para você por que as 3 principais habilidades que você pode aprender são saúde, comportamento humano e tecnologia. E galera, o desaparecimento de algumas profissões na sociedade, ele é um processo muito normal. É muito fácil a gente pensar aqui em alguns exemplos de profissões que existiam alguns anos atrás e não existem mais hoje. Leiteiro, era o cara que entregava leite e pão nas casas das pessoas, né? Datilógrafo, aquele que usava máquina de escrever, aquelas antigas que fazem aquele barulhinho que vocês conhecem lá. Eu sei que você vai falar, mas na minha cidade fulano de tal ainda entrega leite. Beleza, mas quando a gente fala de nível mundo, a minoria das cidades tem gente entregando leite. E é natural que conforme a tecnologia avance, algumas profissões vão reduzindo em número e outras vão aumentando. 20 anos atrás, por exemplo, você não tinha gerente de projeto, você não tinha criador de conteúdo, você não tinha influencer. Essa dinâmica de troca nas profissões é algo que acontece desde a Revolução Industrial, pelo menos. Inclusive, tem muito especialista aí dizendo que a gente está na 4ª Revolução Industrial, passando por ela. E que as profissões dos nossos filhos ainda nem existem, nem foram criadas. Olha que doideira. Mas e as nossas profissões? Será que elas estão ameaçadas hoje? Pelo menos tem uma galera bastante preocupada com isso. Só no ano passado, a pergunta, a IA vai tirar o meu emprego? Foi feita mais de 1 milhão de vezes só nos Estados Unidos, segundo dados do próprio Google. E como eu disse no começo do vídeo, profissões que são muito repetitivas, que fazem muito a mesma coisa, elas vão sim ser extintas, é só uma questão de tempo. E para isso, nem precisa de IA, só com a tecnologia que a gente já tem, já dá conta de substituir algumas profissões. Acontece que tem outros tipos de profissão que estão meio fora aí do radar e também estão sendo ameaçadas pela inteligência artificial. E aqui, galera, entendam que é muito difícil bater o martelo nisso, mas tem pesquisa de grandes agências internacionais, como a Gartner, por exemplo, que é uma agência que só pesquisa sobre o impacto da tecnologia no mercado de trabalho, que elas defendem que algumas profissões bem tradicionais vão desaparecer se a IA continuar avançando do jeito que está. E aí eu trouxe 10 profissões que essa agência considera que são as mais ameaçadas hoje pela inteligência artificial. E a primeira que aparece já é muito próxima aqui do nosso mercado de finanças, né, que são analistas do mercado financeiro, que é aquela pessoa que fica escolhendo ação para outras pessoas, né? Só um parênteses aqui, galera. Esse canal começou por causa de um modelo de IA que eu fiz aqui no fundo do quintal, usando um PCzinho bem ruinzinho e que escolhe ações. E o modelo, ele acerta muito mais do que umas casas famosas aí de análise, tá? Lembrando, não faço recomendação de investimento. Então é só um exemplo do poder que a IA tem, né? Mas falei só de uma, ainda faltam outras 9. Vamos para elas. Entregadores. Hoje você já tem entrega feita por drone em países mais desenvolvidos. Motoristas. Hoje você já tem carros autônomos aí. Ainda não rodando de fato, né? Mas é só uma questão de legislação. Advogados, escritores, músicos, contadores, gerentes de RH, gerentes de loja física e até profissionais de segurança. Então esses são os top 10 aí da Gartner, que ela fala que estão extremamente arriscados de simplesmente desaparecer. Então você percebe que é uma gama muito grande de profissão que está ameaçada. Claro, de novo, não é uma certeza que a IA vai continuar avançando a galope igual ela está hoje. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Principalmente se você tem uma dessas profissões aí que eu citei. Você vai dar chance para o azar? Pensa um pouquinho comigo. Se você pode evitar isso, por que você vai ficar dependendo da IA não avançar o tanto que ela pode para o seu trampo ficar seguro? Cara, seu trampo é o que coloca pão na sua mesa, é o que garante os seus aportes, é o que aumenta o seu patrimônio. Investimento não deixa ninguém rico, e eu provo isso nesse vídeo aqui. Você vai arriscar ficar sem seu trampo? E se a sua resposta for não, tem coisas que você pode fazer para prevenir esse problema da inteligência artificial. E se você prestou atenção até agora, você viu que eu já dei a resposta lá no começo do vídeo. Existem 3 áreas que vão se manter apesar de qualquer inteligência artificial: saúde, comportamento humano e tecnologia. Se hoje você não tem nenhuma habilidade em nenhuma dessas 3 áreas, eu recomendo fortemente que você aprenda o quanto antes. Se você começar hoje a aprender,
em qualquer uma delas, você já vai estar à frente de 95% da sociedade. E eu vou te falar o porquê. Eu vou começar falando meio junto das duas primeiras, né? Saúde e comportamento humano, porque são coisas meio que interligadas, né, galera? E para mostrar o meu ponto aqui, deixa eu fazer duas perguntas para você. Primeira pergunta, vamos supor que você tenha que passar por uma cirurgia. Procedimento simples ou complexo, tanto faz. Você preferiria ser operado por um robô ou por um ser humano? Embora o robô faça os procedimentos de maneira muito precisa, melhor que os humanos, a maioria das pessoas ainda prefere ser operada por humanos. Porque os humanos são mais criativos. Então, a gente responde melhor para situações que saem do controle. Em outras palavras, se der durante sua cirurgia, um humano vai responder melhor do que um robô, tem mais chance de salvar. Por isso que normalmente as pessoas preferem um ser humano. E a segunda pergunta é a seguinte, a mais ligada ao comportamento humano, né? Se você fosse fazer terapia hoje, você prefere falar com um robô ou com um humano? Novamente aqui, a gente costuma preferir os humanos. Na verdade, não só para terapia, né, mas para qualquer comunicação, a gente prefere, pelo menos a maioria das pessoas, tá, se comunicar com seres humanos do que com robôs. Isso porque a gente sente que o ser humano, ele pode ser mais empático em relação àquilo que a gente pensa. E realmente eles podem, né, galera? A gente ainda não treinou empatia na inteligência artificial. Então, por causa disso, as pessoas preferem lidar com humanos do que com robôs. Pensa se quando você vai ligar na central de atendimento de alguma empresa de telefonia, por exemplo, você não fica com raiva quando você fala com um robô ao invés de um humano. Então, é assim que a maioria das pessoas se sente. No fim do dia, galera, essas áreas vão continuar com uma demanda humana porque humanos cuidam de humanos. E a gente é muito pouco tolerante ao erro das máquinas e muito mais brando com o erro dos humanos. E de fato, não estou discordando disso, tá, galera? Eu só estou dizendo que é assim. Agora, é óbvio que mesmo nas áreas de saúde e comportamento humano, a tecnologia vai ajudar as pessoas dessa área. Já tem inteligência artificial que faz diagnóstico de doença, mas esse tipo de inteligência artificial, ele vai muito mais ajudar os médicos do que substituir os médicos. Percebem? E esse ponto me ajuda bastante a conectar com a última habilidade que a pessoa tem que ter para não ser substituída, tecnologia. E quando alguém fala de tecnologia aqui na internet, o que a pessoa ouve é mas eu não gosto de programar. Não estou falando que você vai ter que ser programador, não é isso. Mas lembra que eu falei do médico? Ele vai começar a usar a IA como ferramenta? Então, vai ser mais ou menos assim para todas as profissões. As ferramentas que uma profissão usa vão ficar cada dia mais dependentes da tecnologia. Hoje, é muito difícil você pensar em uma profissão que não use computador ou celular para fazer alguma coisa. Essa semana mesmo, eu precisei de um encanador para fazer um serviço aqui em casa. Foi difícil de achar? Não, eu achei uns 10. Mas só um deles emitia nota fiscal. E eu precisava da bendita nota fiscal. Então, eu escolhi esse um que emitia nota. Ele veio, fez o serviço e emitiu a nota depois usando o celular. Então, além das ferramentas que ele usou para fazer o serviço dele, ele também usou o celular como ferramenta para emitir essa nota. Percebem que eu não tive opção. Eu não sei se ele era o melhor dos 10. Com certeza ele não era o mais barato, mas eu precisei que fosse ele. Porque eu precisava de uma habilidade que ele só poderia resolver com tecnologia. E só ele tinha essa habilidade. Percebe como as habilidades de tecnologia são importantes, mesmo que inicialmente elas não tenham nada a ver com a sua carreira? E no futuro, cada vez mais as profissões vão estar integradas com tecnologia. E vai ser essencial você conhecer isso. Porque, guardem essa frase, galera, o que hoje é diferencial, amanhã vai ser essencial. Isso vale para tudo na vida. Mas e se eu não quero me aprimorar? E se eu me formei aqui, quero fazer o que eu faço da mesma forma pelos próximos 20 anos? Então você me desculpa, mas você está correndo risco. Eu não vou ditar aqui regra para você viver a sua vida. Vive da maneira que você achar melhor. Mas você foi avisado que tem um perigo aí rondando a gente. Só que honestamente, eu creio que se você chegou a essa altura do vídeo, você não tá pensando assim. Eu acho que aqui eu tô falando só com gente que realmente está buscando evoluir. Por isso que eu esperei até aqui para pedir o seu like e a sua inscrição nesse canal. Meu nome é Paulo Filho e nesse canal eu falo sobre finanças e investimentos para você ter uma vida mais tranquila com o seu dinheiro. Se você gostou desse vídeo, te convido a conhecer mais o meu trabalho aqui na internet. Um abraço e até o próximo.